É nítido que se o Hulk faz esse movimento, se isso se confirma, é muito a insatisfação dele com o treinador, porque com a torcida não é, que a torcida ama o Hulk. Com a diretoria não é, porque o diretor acabou de falar que pra ele é o maior ídolo da história. Eu acabei de falar que se o cara fala isso e que oferecer um contrato é respaldado pela diretoria. Então não tem uma outra situação que não seja o problema de relacionamento. Massa atleticana, meus amigos, Hulk quer sair do Galo. Sim, é exatamente isso que você ouviu. Hulk quer deixar o Galo, pediu uma rescisão amigável, mas o Galo não aceitou. Vamos acompanhar essa notícia, vamos acompanhar como a mídia esportiva está reagindo a essa postura do Hulk, a essa postura do Galo. A gente sabe que tem um atrito aí entre Hulk e Sampaoli, né? Então vamos analisar aqui, ver o que a mídia está falando sobre esse assunto. Zinho, Zé Elias, professor, os comentaristas aqui do Equipe F vão opinar sobre a possível saída de Hulk no Galo. Quero também saber a sua opinião. Acha que o ciclo do Hulk se fechou no Galo? Deixa aqui o seu comentário, deixa os créditos aí ESPN Brasil, notícias do Galo todos os dias aqui no canal Atleticano React. Deixa o seu like massa, mas agora vamos pro vídeo. Hulk no Galo. Vamos lá, Zinho, professor e Zé. Eu acho que o Brax toca num ponto sensível, já jogo pro Zinho. Porque assim, óbvio que quem olha de fora fala, merece pela história, mas não é tão simples. Tem muita coisa numa negociação que pode fazer com que as duas partes não cheguem a um acordo sem ser um sacrilégio. Agora, o ponto de partida, eu acho que é isso que o Brax disse, né, Zinho? Estamos falando de um cara gigantesco na história do clube que merece toda a atenção na negociação. O tipo de coisa não significa que o Galo tem que fazer mais do que deveria. Mas não pode dizer, toca aí o barco, vamos ver o que rola. Não. Vamos parar todo mundo e entender aqui o que está em jogo. Eu quero te ouvir como é que você está vendo essa história de Galo e Hulk, lembrando que o Fluminense está de olho, tem interesse no atacante do Galo. Olha, assim, acho que as palavras do diretor já respondem tudo. O desejo é a permanência e já foi feita uma proposta de uma extensão de contrato por mais 2 anos. É um respeito absurdo. A fala do diretor executivo com certeza está respaldado pelo presidente, pelo dono da SAF. Não chegaria ali, ele como um diretor executivo remunerado, que deve satisfação ao dono da SAF. Se ele está falando ali, é um cara competente, o Paulo Brax, é respaldado por toda a direção. Zinho! E demonstra um respeito enorme. Sim. Desculpa te incomodar, te cortar, porque acaba de chegar a mensagem, o Fabrício está passando aqui, é do André Hernan com informação que é sobre esse caso e que muda completamente o jogo. Ele acabou de mandar, então pra gente nem estender a Marisa Alija, que é a advogada, quem está tocando, na verdade, a advogada / agente, está tocando a negociação, pediu rescisão amigável. Com o aval do Hulk, não tem nada fechado com o Flu. Querem resolver a questão com o Galo e sair com honras do tamanho que ele tem no clube. Marisa Alija é quem conduz as negociações, é a advogada / agente. Ele quer sair. É a informação que chega agora. Diga, Zé, pegou a ar aí, é tua? Eu acho que tem um motivo para isso. O técnico? O técnico. Eu acho que tem um motivo para isso. Porque no final do ano passado, se eu não me engano, o Hulk reclamou. Reclamou que não joga na posição, que fica longe do gol, que tem uma série de outras coisas. Posso estar errado. Se a minha memória não falhar, né, professor? Depois de um certo tempo, a gente começa e também muita informação, mas eu acho que não tem o porquê se... Primeiro, você tem um contrato, você tem uma multa, rescisão amigável, beleza, o Atlético olha, estamos aqui, fizemos um contrato de 2 anos para ele. O Hulk, se eu não me engano, tem 39 anos. Vai fazer 40 agora em julho. 40 agora, então são um contrato para ele acabar com 42 anos, seria isso, né? Mais ou menos, 41 para 42 anos, ou seja, é um contrato que não é para realmente encerrar a carreira, mas com 42 anos você precisa pensar um pouco se começar ou não, né? Vamos ser bem realistas também, né? Em determinadas circunstâncias. Mas assim, quando parte do Hulk, que tentando uma rescisão amigável,
Eu acho que tem um motivo. Eu acho que é o treinador. Ele não iria... Até porque ele deu várias e várias entrevistas dizendo que se sentia muito bem no Galo. Eu acho que ele não iria deixar o Galo da maneira que ele está propondo, né? Uma rescisão amigável sem ter um motivo. Eu acho que o motivo é o treinador. Não é somente financeiramente. Eu acho que é o treinador. Deixa eu voltar com o Zinho. Falei devidamente, hein? Vou voltar com o Zinho, que estava com a palavra até que chega essa informação. Zinho, é informação importante. Eu também acho que tem um papel Sampaoli, que a gente já vai até explorar mais. Acho que esse evento, repito, a informação é de que por enquanto nada do Fluminense, mas acho que é um... Sim, a questão do Hulk eu acho que não é nem só grana, até porque a vida foi boa por ele merecer e se cuidar, merecido. Mas a gente tá falando de um clube que tá na Libertadores, na fase de grupos, terminou em alta o ano, e gente, com todo respeito, o Hulk no time do Fluminense, mas assim, chega, joga e acho que arrebenta. Mas quero te ouvir, Zinho, porque o foco aqui é o movimento do Hulk através da sua empresa, a agente / advogada, de que pediu rescisão amigável com o Galo. Zinho. Não, o meu término da minha palavra acabou que já foi respondido, né? Porque, de repente, eu deveria ter começado pelo final da minha fala, que eu ia falar muito isso. Essa mensagem do diretor do Brax, eu quis começar elogiando ele por respeitar o Hulk. Mas, assim, o final da minha fala seria essa. Tem que pegar essa fala dele e mostrar para o treinador. Olha o que nós pensamos do Hulk. Ou, por favor, você o respeite mais e organize um time, porque ele, pra gente, é o maior ídolo da história. Eu ia terminar a fala nesse sentido. E aí vem a informação do Hernan, que a gente confia muito, do Fala Fonte, desse pedido, e eu estou com o Zé Elias. Estou muito com o Zé Elias. É nítido que se o Hulk faz esse movimento, se isso se confirma, a gente está aqui em cima das informações. Se isso se confirma, é muito a insatisfação dele com o treinador, porque com a torcida não é, que a torcida ama o Hulk. Com a diretoria não é, porque o diretor acabou de falar que para ele é o maior ídolo da história. E eu acabei de falar que se o cara fala isso e que oferecer um contrato, é respaldado pela diretoria. Então não tem uma outra situação que não seja o problema de relacionamento ou de entendimento com a comissão técnica. A gente sabe que teve problema interno também entre os jogadores do Atlético. Teve o problema dos jogadores entrarem com pedido pelos salários atrasados, que houve polêmica entre esse aí que apareceu, o Scarpa, e o zagueiro lá, o que se machucou. Como é que é o nome dele? Eu esqueci aqui. O Lianco, o Lianco. O Louro. O Lianco. Não teve um embate? Sim. Que o Lianco foi em defesa do clube, e aí o Scarpa meio que respondeu. Então houve um problema de relacionamento dentro do elenco. Eu acho que isso foi um grande problema para o Atlético, que para mim tem um dos melhores elencos do futebol brasileiro. É uma grande decepção a campanha do Atlético com o time, com o elenco que tem. Então, para mim, esse movimento do Hulk passa muito, e eu estou com o Zé Elias, a insatisfação com o trabalho do treinador. Ele não vê perspectiva de continuar trabalhando feliz no Atlético, principalmente porque tem uma pedra no caminho que se chama Sampaoli, e ele vê perspectiva de ser feliz e útil em um outro clube protagonista, como o Felipe lembrou, porque o Hulk é um jogador em plena atividade nessa idade, como é o goleiro Fábio do Fluminense, por exemplo. Idade em futebol cada vez está deixando, ainda mais quando o cara se cuida como ele se cuida. Então ele está nessa condição de poder escolher. E eu acho que é muito... É claro que é chato perder o ídolo, mas é confortável para o Galo na medida em que o Galo não pode ser acusado de não ter tentado. Um contrato até o fim de 2027 para um jogador que vai fazer 40 anos agora em julho não é comum. É um esforço. O Galo fez por onde manter esse ídolo, que na minha opinião exageradamente é o maior de todos da história do Galo, não é? O maior de todos se chama Reinaldo, fora as passagens de gente que também foi muito importante, como o Ronaldinho Gaúcho,
já que a gente quer ficar nos mais recentes. Puxa lá atrás, né? João Leite. E tem, né? Toninho Cerezo, o Éder, né? O Galo teve grandes ídolos. Até entendo quem enxerga o Hulk com esse tamanho que ele realmente tem. Também acho. Mas o Galo não ficou passivo nessa história. O Galo fez a sua proposta e é uma boa proposta. Pode ver aí no mercado quantos jogadores nessa idade têm essa oportunidade. Tem sempre uma queda de braço que o clube quer dar tempo a menos e o jogador quer tempo a mais. Nesse caso, isso não aconteceu. Então, o Galo sai dessa história, me parece, sem o jogador, porque se o jogador não quer ficar, aí não tem jeito mesmo, né? Sem o jogador, mas moralmente, eu acho que a diretoria do Galo chegou até onde ela poderia chegar. Realmente, estou vendo algumas mensagens aqui no YouTube. A Daniela Azevedo. Hulk, meu Deus, não sai. Hulk é o maior da história. Marcos Vinícius Pires. Hulk vem para o Corinthians. Acho que não vai ser o Corinthians, mas eu não vou nem ampliar o debate sobre o Fluminense, até porque nesse momento seria um debate de uma possibilidade real, mas que a notícia é essa, a saída do Galo. Mas realmente se desse samba com o Fluminense, eu acho que é um encaixe forte dessa equipe do Zubeldia com o Hulk. Vamos lá, a gente tem outros assuntos para tratar, mas eu queria, só para a gente arrematar Galo, o ano foi quase ganha a Sul-Americana, estreia na Libertadores, mas foi um ano, na minha opinião, ruim. O Zinho passou por isso. O que esperar do Galo, perdendo essa figura do Hulk? E assim, eu sei que quando a diretoria apostou no Sampaoli, ela talvez não visse lá no médio e longo prazo que isso desembocaria talvez na insatisfação no Hulk. Mas a insatisfação do Hulk vem com um treinador que não costuma ter médio e longo prazo, hein? Mas aí eu posso... Fala. Aí é uma coisa que eu sempre coloco, eu não sei se o vovozinho vai ter a mesma ideia que eu, mas é uma coisa que eu sempre coloquei e me posicionei aqui, né? Porque nós sempre estamos acostumados a escutar, o treinador tem que estar atualizado, o treinador tem que estudar, o treinador tem que ter a CBF A, B, Pro, C, Y, Z, todos os tipos de letras para poder dirigir, né, e estar à beira do campo. A minha pergunta é, qual é a capacidade dos diretores discutirem parte tática e técnica com o treinador? Nenhuma. Como que um diretor vai bater de frente ou vai falar ou vai cobrar de um treinador se ele não conhece o sistema, se ele não sabe como faz, se ele está vendo e não tenha... Porque assim, se aqui na televisão, nós estamos aqui, um exemplo. Nós estamos aqui, tem o Fabrício que está falando conosco aqui e tem o João, tem o Pose, né, tem o Maluf e tem gente acima, tem o Pedro, tem um monte de gente acima de todos nós aqui, em termos de hierarquia. Tem que cobrar, vem cá, eu tenho que ter o conhecimento de entender, isso aqui não está funcionando, como é que nós vamos fazer para funcionar? Por que está errado? Por que está errado? A minha pergunta é, qual a real condição dos dirigentes hoje, dos executivos de futebol, de discutirem com o treinador a questão tática? Não é mandar embora ou falar, mas discutir. Vem cá, esse não está dando certo, o que você tem para fazer aí, um plano A, um plano B? Como é que a gente pode discutir isso daí? Tem a comissão, mas eu sou acima da comissão, eu gostaria de saber. Eu não sei se esses dirigentes têm essa capacidade de discussão na parte tática, na parte técnica, como é que faz, como não faz. Uma vez eu questionei aqui, um diretor ficou bravo comigo, um executivo ficou bravo comigo em relação a isso, né? Porque ele falou que o tempo de casa, o tempo de experiência dele era o suficiente para fazer isso. Então, assim, tem uns que tem, outros que não, mas qual é a real? Quem vai discutir com o Sampaoli hoje que o sistema tático que ele fez o ano passado para o Atlético Mineiro deu certo? Quem é que vai discutir? Eu acho que carta branca para o Sampaoli é sempre um risco muito grande. Quem é que vai discutir? Olha, vem cá, você... Primeiro tem que fazer calma aí, pô. O cara chegou, o cara nem montou elenco, o cara não escolheu as peças que ele queria, o cara fez com o que ele tinha na mão, né? Eu critico muito o Sampaoli em algumas questões, mas, falar que o Sampaoli é essa coisa toda aí, que inventa, o Sampaoli também não é isso tudo. Lógico que a gente sabe que se a não permanência do Hulk no Galo vier a acontecer, tem uma relação direta aí com a relação com o treinador, né, o Sampaoli, né? Então,
É isso, meus amigos. Logicamente que o Zinho vai defender a sua classe, vai defender a classe de jogadores, o Zé Elias também, mas não concordo com o Zé Elias, não, meus amigos. É isso aí. Você concorda com o Zé Elias? Acha aí que o principal culpado disso tudo é o Sampaoli? Comenta aí. Temos durante a tarde na Arena MRV, conversando com Paulo Brax, o Chief Sports Officer do Atlético, passou a limpo, como você bem disse, as situações de mercado do Galo. Por que está demorando tanto para anunciar contratações? Como está a chegada do atacante colombiano que o Atlético anunciou hoje? E claro, muito mais sobre Hulk. Permanece ou não permanece? A novela continua, sem mais delongas, afinal de contas vamos decupar ao longo dessa turma do bate-bola pouco mais de 1 hora de conversa que tivemos, muito franca, com o gestor no futebol do Atlético. Começando, esclarecendo aqui na TBB, como está a situação de Hulk no Galo. Hulk é um ídolo, Hulk talvez seja, para mim o maior ídolo da história do Atlético. Vocês têm acompanhado as reuniões que têm acontecido, que envolvem ele, o staff, o Atlético. Ninguém da diretoria do Atlético, nenhuma pessoa da diretoria do Atlético quer que o Hulk saia. Ninguém está aposentando o Hulk, porque eu li isso hoje. Ao contrário. A gente ofereceu a ele uma extensão contratual até final de 2027. Ou seja, mais 2 anos de contrato. O Hulk vai parar quando ele decidir parar. Não quando o Atlético decidir que ele pare ou qualquer outro clube. Ele é um assunto institucional, ele não é um assunto só do departamento de futebol. Ele é muito grande para estar só na mesa do departamento de futebol. Então ele é um assunto do clube e tem que ser tratado de forma institucional, interno e institucional. Eu não vou entrar em detalhes com vocês sobre o que está sendo conversado, sobre o projeto apresentado, sobre os detalhes que foram conversados nas reuniões, que se diz respeito às partes que estão ali sentadas. Não vou entrar nisso com vocês. O que eu confirmo para vocês, que o principal é, ninguém da diretoria do clube deseja que ele saia. O Hulk é um ídolo, o maior ídolo da história para mim, e ele tem tudo para de ídolo se tornar uma lenda, representando o Atlético para sempre. Atenção, Romano, ouvimos o Paulo Brax. O Atlético segue treinando em 2 períodos, acabou há pouco um treinamento na cidade do Galo. O Hulk participou normalmente. A partir de agora, o Atlético e a Marisa Alija, a advogada que tem representado o Hulk nessas negociações, vão estabelecer as últimas conversas. Mas o Paulo Brax deixou muito claro, está nas mãos do Hulk. O Atlético já chegou ao seu limite no que poderia oferecer, contratualmente e no extracampo também. O Galo não quer aposentar o Hulk, como ouvimos o Paulo Brax falar há pouco aqui na turma do bate-bola. O Atlético quer que o Hulk permaneça também para 2027, independente de metas. Mas aí haveria uma redução em parte dos vencimentos líquidos do atacante. O que não acontece neste contrato de 2 anos oferecido pelo Fluminense. O Hulk, que teria se incomodado com essa história de extracampo, de se aposentar, ainda diz que não está pensando em aposentadoria, ainda não deu a resposta e se deveríamos ter uma decisão, uma definição até esta terça-feira, isso pode se estender para os próximos dias, Romano. Ô Simões, e essa novela aí, Simões? Cada hora é um capítulo diferente, nem Glória Pérez faria um roteiro tão elaborado desse jeito. Romano, é muito ruim, né? É muito fora de hora essa situação toda envolvendo o Hulk, que é o maior nome do time do Atlético. O Paulo Brax disse aí que considera o maior ídolo da história, e tem muita gente que considera e não está errado, né? O que o Hulk construiu com a camisa do Atlético é muito grande, mas é ruim a situação, né? Porque assim, reunião, o Atlético faz a proposta, apresenta projeto, documentário, estátua, e a impressão que fica é de que o Hulk
está indeciso, né? Porque se ele tivesse uma decisão, eu acho que ele já teria tomado. Eu também acho. Tá? É uma situação complicada por um outro aspecto, Romano. Agora há pouco no noticiário do Cruzeiro eu falei do Gerson. A pior coisa que existe é você ter um jogador insatisfeito no seu elenco, né? Qual vai ser o desfecho dessa história? Né? E o Atlético vai vender o Hulk. O Hulk, eu não quero seguir no Atlético. Tá ok. Ele vai pra onde? É o Fluminense. Vai pagar? E aí, como é que entendeu? Uhum. É uma situação que tem uma série de fatores que são muito complicados, sabe? Que são muito complicados. Então, a gente entende todo o esforço do Atlético, a gente entende o lado do Hulk também, né? Se ele está insatisfeito, e ele só pode estar insatisfeito porque ele tem contrato vigente, né? Tem. Até o fim do ano. Não, e que pode ser renovado mais pro ano que vem. Pro ano que vem. Sim. E com o Atlético ignorando essas metas pré-estabelecidas para uma renovação. Isso, então quer dizer, ele está resguardado, ele tem um contrato, ele tem um local para trabalho, né? Ele tem um ambiente extremamente positivo, principalmente se a gente for pensar o lado do torcedor, né? Ele é idolatrado pela torcida do Atlético, né? Então, alguma insatisfação ele tem. Então, é ele colocar isso na balança. Eu só acho que essa decisão precisa ser tomada da forma mais rápida possível, sabe? E aí eu acho que talvez dependa mais nesse momento do Hulk do que do Atlético, né? Porque a impressão que a gente tem é de que o Atlético já fez as propostas, já apresentou os projetos, já discutiu tudo o que pode fazer, e o Hulk é que tem que dar a resposta, né? Sabe por que parece o fim da linha, pessoal? 6h50. Porque o staff do Hulk e o Atlético conversam sobre uma rescisão amigável. Porque o contrato tá vigente, então para sair alguém tem que pagar a multa. Exato. E aí o staff pede uma rescisão amigável ao Atlético. O Atlético entende que precisa chegar a um valor considerável até para ir se posicionar no mercado sem o seu principal jogador. Então, nesse instante, o que a gente entende que está acontecendo é uma conversa para uma rescisão. Se vai haver uma reviravolta, é para os próximos dias, mas que o Hulk tem essa decisão nas mãos, isso aí ele tem e parece estar decidido a deixar o time. E se a gente for pensar, você tem um jogador com contrato vigente, é muito complicado, né? É muito complicado você de repente pegar um ídolo desse tamanho e ver ele daqui 3 semanas vestindo a camisa de outro clube brasileiro. É uma situação complicada, né? Pro clube como instituição, pro torcedor, né? Que tem o Hulk como ídolo. Então, por isso que eu digo, Romano, é uma coisa assim que foi acontecer num momento muito ruim. De um início de temporada, depois do Atlético vir de uma temporada muito ruim, que foi a de 2025, né? A perda da Copa Sul-Americana deixou cicatrizes muito fortes, e o fracasso no campeonato brasileiro também, e aí de repente surge essa história envolvendo simplesmente o maior jogador do time, completamente fora de hora, muito ruim ter um início de temporada com toda essa situação envolvendo o Hulk. É verdade, são 8h51. Renato Rios Neto está na área, a casa caiu, Renatão, boa noite. Boa noite. Massa Atleticana está nas mãos de Hulk, o destino, fica ou não fica, mas a gente já sabe que a decisão do Hulk parece já estar tomada. Pode ser uma reviravolta, mas o que parece realmente é que Hulk está deixando o Galo. Bom, o seu staff pediu uma rescisão amigável. O seu staff não ia pedir uma rescisão sem a aprovação do Hulk. Então, o Hulk aprova essa rescisão de contrato com o Galo e tá balançado aí para vestir a camisa do Fluminense. O que impede o atacante Hulk é simplesmente uma multa de 60 milhões. Caso o Hulk deseje sair, parece que o Galo deseja uma compensação financeira. O Galo vai receber os 60 milhões? Provavelmente não. O Galo deve abaixar aí, se tiver dívida com o Hulk, vai perdoar essa dívida. Pode sair aí para uns 10, 15, 20 milhões, mas eu acho que para sair de graça, o Atlético não está à disposição, não quer liberar o Hulk 100% de graça, porque o Galo, liberando o Hulk, com certeza vai precisar ir no mercado buscar uma reposição, né? Então, eu não sou totalmente contra a saída do Hulk, né? O atacante quer sair, né? O Galo existia antes, existe e vai continuar existindo depois, né? Então, toda sorte aí pro Hulk se realmente for essa rescisão de contrato for para frente,
né, que seja feliz menos contra o Galo. O Galo é muito maior que tudo, rapaziada. O Galo vai continuar existindo antes e depois, né? Então, é um grande ídolo, pra mim o maior que eu vi jogar no Galo, mas é isso, né? Amanhã faz 2 dias e o Clube Atlético Mineiro vai permanecer. Mais capítulos dessa novela vai se desenrolar nos próximos dias. Eu acredito que até semana que vem teremos a definição do fico ou da saída de Hulk no Galo. Mas deixa aí a sua opinião. O que você pensa disso? Acha que o Hulk tá certo? Acha que o Galo tá certo? Quero saber a sua opinião, quem você acha que está certo nessa história. O lado do Galo, o Galo quer que o jogador fique e cumpra com o contrato. Pelo lado do Hulk, já está estabelecido que ele deseja uma rescisão amigável. Comente a sua opinião, deixa o seu like, se inscreva. O Galo tem um novo atacante, meus amigos. Alan Mindra, é um equatoriano de 22 anos, ponta direita. Joga pela ponta esquerda também, mas principalmente pela ponta direita. É uma grande promessa, é um jogador que já é realidade aí no futebol equatoriano. Então, estava jogando no futebol da Bélgica e a SAD, o Galo tem negociações para trazer também o meio-campista, então veremos o que o Galo vai nos trazer de contratação no mercado da bola nos próximos dias. Comenta o que você está achando da movimentação do mercado do Galo até aqui. Forte abraço, massa, tamo junto. Fim de Hulk no Galo parece estar próximo.